Eu me matei com um tiro. Não. Deixe-me ser mais preciso. Eu me enforquei, com a gravata da própria camisa, no quarto de um hotel em Guarujá. 23 de julho de 1932. Tinha 59 anos. Por quê? Essa é a pergunta que todos fazem. Por que Santos Dumont, o homem que conquistou o ar, o herói da aviação, o gênio que realizou o sonho da humanidade, tiraria a própria vida? A resposta é complexa, e simples, e trágica. Porque inventei o avião para unir a humanidade, e a humanidade usou meu invento para matar, para bombardear, para destruir. Porque vi a minha criação, aquela máquina linda que deveria elevar a humanidade ao céu, se transformar em arma de guerra, em instrumento de morte. Porque em julho de 1932, exatamente quando morri, a Revolução Constitucionalista explodia em São Paulo. Aviões, meus filhos mecânicos, bombardeavam as cidades brasileiras, matando brasileiros. Em uma guerra civil, eu criei aquilo, eu dei asas à humanidade, e a humanidade usou para cair mais baixo. Então me enforquei, porque não conseguia mais viver com a culpa, com o peso, com a responsabilidade do que tinha criado. Mas antes desse último ato, antes da gravata ao redor do pescoço, antes do hotel em Guarujá, houve uma vida extraordinária, uma vida de sonhos realizados, de impossíveis conquistados, de céus dominados. Meu nome é Alberto Santos Dumont. O brasileiro que conquistou Paris, o inventor que desafiou a física, o visionário que provou aos céticos: o homem pode voar. Esta é a minha história. Do menino franzino que olhava para o céu nas fazendas de Minas Gerais, ao homem que pilotou o primeiro avião controlável da história ao redor da Torre Eiffel. Uma história de glória, de genialidade, de tristeza profunda. A história de como o sonho pode se tornar pesadelo e como um visionário pode ser destruído pela própria visão. Nasci em 20 de julho de 1873, em Cabangu, pequeno distrito de João Gomes, hoje Santos Dumont, em Minas Gerais. 7º filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos. Minha família era abastada. Meu pai, francês naturalizado brasileiro, era engenheiro e fazendeiro de café. Possuíamos uma das maiores fazendas de café do Brasil. Não nasci na pobreza como Pelé, nasci no privilégio. Mas privilégio não cura solidão, e eu era solitário. Menino pequeno, franzino, doente com frequência. Asma, bronquite, fraqueza constante. Não conseguia acompanhar meus irmãos mais velhos e robustos. Enquanto eles brincavam, corriam, montavam cavalos, eu ficava dentro de casa, lendo, sonhando, olhando pela janela. E o que via? Céu, infinito azul, nuvens flutuando livres, pássaros voando sem esforço. Invejava os pássaros. Com cada fibra do meu ser pequeno e frágil, invejava. Eles eram livres, podiam ir a qualquer lugar, enquanto eu estava preso ao chão, preso ao corpo fraco, preso à gravidade. Meu pai notou minha obsessão. Alberto, ele dizia, por que você fica tanto tempo olhando para cima? Quero voar, pai. Quero ser livre como os pássaros. Ele sorria, achava fofo, fantasia infantil. Mas não era fantasia, era obsessão, era chamado. Quando tinha uns 7 anos, pai me deu o livro que mudaria minha vida. Da Terra à Lua, de Júlio Verne. História de homens construindo canhão gigante para viajar à Lua. Li aquele livro dezenas de vezes. Memorizei cada página. Porque não era ficção para mim. Era profecia. Era prova que homem podia conquistar céu. Só precisava engenho, coragem e obsessão suficiente. Um dia, disse ao meu pai após ler o livro pela 10ª vez, eu vou voar. Vou construir máquina que me leve aos céus. Meu pai não riu. Ele era engenheiro, entendia sonhos técnicos. Se alguém pode fazer isso, Alberto, você pode, mas vai exigir tudo de você. Está disposto? Sim. Respondi sem hesitar. Estou. Não sabia então o que tudo significaria. Que daria não apenas vida, mas sanidade. Não apenas dinheiro, mas paz de espírito. Não apenas corpo,
mas alma. Mas naquele momento, com 7 anos, olhando para o céu, só sabia uma coisa: nascera para voar. A fazenda tinha locomotivas. Meu pai, sempre inovador, havia importado pequenas locomotivas a vapor para transportar café pela propriedade. Eram máquinas fascinantes. Ferro, vapor, engenharia pura. Aos 10 anos, convenci maquinista a me deixar dirigir. Sentado na cabine, controlando aquela máquina poderosa, senti pela primeira vez algo próximo de voar. Controle, velocidade, liberdade. Mas não era suficiente. Locomotivas estavam presas aos trilhos. Eu queria algo que voasse, que não tivesse limites. Aos 12, construí meu primeiro avião. Não voava, claro. Era apenas papagaio grande com cadeira amarrada embaixo. Tentei me lançar do telhado do celeiro. Quase morri. Caí 3 metros. Quebrei braço. Fiquei semanas de cama. Minha mãe ficou furiosa. Alberto, você quer se matar? Pare com essa loucura de voar. Mas não parei. Porque não era loucura. Era destino. Enquanto me recuperava, li mais. Devorei tudo sobre física, mecânica, aerodinâmica. Leonardo da Vinci e seus estudos sobre voo. Os irmãos Montgolfier e seus balões. Otto Lilienthal e seus planadores. Outros estudavam porque a escola mandava. Eu estudava porque precisava. Porque cada equação, cada princípio físico, era peça do quebra-cabeça. E quebra-cabeça completo seria máquina voadora. Meu pai, vendo obsessão, contratou melhores tutores. Física, matemática, química, engenharia mecânica. Aprendi francês fluentemente, porque França era centro mundial de ciência e tecnologia. Aos 15, já sabia mais sobre aerodinâmica que a maioria dos engenheiros adultos. Não por ser gênio natural, mas por foco absoluto. Enquanto outros adolescentes pensavam em garotas e festas, eu pensava em densidade do ar, resistência aerodinâmica e relação peso-potência. Era estranho? Sim. Era solitário? Muito. Mas era quem eu era. Em 1891, tragédia mudou tudo. Meu pai sofreu acidente, queda de charrete, ficou parcialmente paralisado. Teve que vender fazenda, aposentar-se, mas, com sabedoria impressionante, transformou tragédia em oportunidade para mim. Alberto, ele me chamou poucos meses após o acidente. Você tem 18 anos. Está na hora de realizar seu sonho. Meu sonho, pai. Voar. Você quer voar. Aqui no Brasil isso não é possível. As tecnologias, os materiais, os especialistas, tudo está na Europa, principalmente em Paris. Meu coração acelerou. Está me mandando para Paris? Estou dando sua parte da herança agora em vida. Use para estudar em Paris. Use para realizar seu sonho. Porque vida é curta, Alberto. Meu acidente provou isso. Não espere estar velho para fazer o que nasceu para fazer. Chorei. Não de tristeza, de gratidão. Porque meu pai, em vez de forçar-me a assumir negócios da família ou seguir carreira tradicional, estava me libertando para perseguir impossível. Em 1891, parti para Paris. 18 anos, franzino, tímido, rico e obcecado. Paris era outro mundo. Cidade-luz, centro da civilização. Arquitetura magnífica, cafés vibrantes, efervescência intelectual. E, acima de tudo, balões. Balões de ar quente existiam desde 1783, quando irmãos Montgolfier fizeram o primeiro voo. Mas em 1891, ainda eram novidade. Parisienses ricos pagavam fortunas por passeios de balão sobre a cidade. Eu precisava experimentar. Precisava sentir o que era estar acima do chão, olhando para baixo. Precisava saber se sonho correspondia à realidade. Contratei balonista profissional. Subimos em balão de gás, enorme, colorido, majestoso. Quando deixamos o chão e começamos a subir, não há palavras. Simplesmente não há palavras em português, francês ou qualquer língua humana que capture aquela sensação. Era êxtase, era libertação, era completude. Estava voando. Finalmente, depois de 18 anos olhando invejosamente para pássaros, eu estava voando.
Chorei de alegria. O balonista, acostumado com passageiros empolgados, ficou alarmado. Monsieur, está bem? Estou perfeito, respondi entre lágrimas. Pela primeira vez na vida, estou perfeito. Mas havia problema. Balão não tinha controle. Íamos para onde vento soprava. Éramos passageiros, não pilotos. E isso não era suficiente. Eu não queria apenas flutuar. Queria dirigir. Queria controlar. Queria ser pássaro, não folha ao vento. E naquele momento, centenas de metros acima de Paris, tomei decisão. Dedicaria a vida inteira a criar máquina voadora controlável. Não importava quanto custasse, quanto tempo levasse, quanto sacrificasse. Nascera para isso, e cumpriria destino ou morreria tentando. Não sabia então que ambos aconteceriam. Cumpriria destino, e morreria por causa disso. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Inscreva-se no canal As Vozes da História e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Comente abaixo o que mais te surpreendeu até aqui. Qual parte dessa trajetória você quer ver nos próximos capítulos? Compartilhe este vídeo com quem também ama a história e quer conhecer os bastidores do Brasil. Os anos seguintes foram de estudo obsessivo. Matriculei-me em cursos de física e engenharia. Mas mais importante que universidade eram oficinas. Passei dias inteiros com mecânicos, construtores de balões, especialistas em motores. Aprendi que balões existentes tinham problema fundamental. Eram esféricos, enormes, impossíveis de direcionar. Iam para onde vento mandava. Alguns tentaram adicionar motores, mas eram pesados demais. Relação peso-potência era terrível. Eu precisava repensar tudo, começar do zero. Entre 1891 e 1897, fiz cálculos, milhares de páginas de matemática. Densidade do gás, resistência do ar, potência necessária, materiais possíveis. Gastei fortuna em experimentos fracassados. Meus amigos parisienses, fiz alguns, principalmente em cafés frequentados por inventores e sonhadores, achavam que estava louco. Alberto, desista. Balão dirigível é impossível. Física não permite. Física permite. Eu insistia. Só não descobrimos como ainda. Mas dúvida me corroía. E se estivessem certos? E se fosse realmente impossível? E se estivesse desperdiçando vida perseguindo quimera? Aos 24 anos, tive crise. Crise existencial profunda. Passei semanas trancado em apartamento, sem ver ninguém. Questionando tudo. Foi carta do meu pai que me salvou. Alberto, ele escreveu, já doente, sentindo que não viveria muito mais. Não desista. Grandes conquistas exigem grande persistência. Edison tentou 1000 vezes antes de inventar lâmpada. Você tentou apenas 30. Continue. Meu pai morreu em 1892. Nunca me viu voar em dirigível. Essa dor me acompanhou sempre. Mas suas palavras me deram força para continuar. Em 1897, tomei decisão. Construiria meu primeiro dirigível. Não importava se falhasse. Precisava tentar. Projetei balão pequeno, alongado em vez de esférico, forma de charuto, mais aerodinâmico, estrutura interna de bambu para manter forma, motor de motocicleta adaptado, apenas 3,5 cavalos de potência, mais leve, hélice na traseira para propulsão, leme para direção. Chamei de Santos Dumont número 1, nome pretensioso para máquina experimental. Mas eu acreditava. 20 de setembro de 1898. Jardim da Acclimatation, Paris. Multidão pequena de curiosos. Alguns jornalistas, muitos céticos. Entrei na cesta de vime suspensa sob balão. Liguei motor. Ronco tranquilizador. Soltei amarras. Subi. O balão encheu completamente. Comecei a flutuar. E então, momento mágico. Acionei motor. Hélice girou. E pela primeira vez na história... Não, espera. Outros já tinham feito dirigíveis motorizados antes. Mas os meus eram diferentes. Eram leves. Eram práticos. Eram realmente controláveis. Voei por alguns minutos.
Não longe, não alto. Mas voei. Controladamente. Fui para a direita quando quis. Para a esquerda quando quis. Não era passageiro do vento. Era piloto do céu. Pousei. Pouso desajeitado, verdade. Balão amassou um pouco. Mas estava inteiro. E eu estava vivo. E tinha funcionado. A multidão aplaudiu educadamente. Não explosão de entusiasmo. Era apenas protótipo simples. Mas eu sabia. Sabia que tinha cruzado o limiar. Provado que era possível. Construí no 2. Melhor motor. Melhor formato. Voou melhor. Mas quebrou durante teste. Caí em árvore. Saí ileso, mas traumatizado. No 3. Ainda melhor. Mas envelope rasgou em voo. Caí no jardim de Rothschild. Aristocrata furioso porque destruí jardim premiado. No 4. Problemas de válvula. Quase morri quando o gás hidrogênio vazou perto do motor quente. Explosão teria me matado. Sorte, ou Deus, me salvou. Cada falha era lição. Cada queda, aprendizado. E eu continuava porque não sabia fazer outra coisa. Voar tinha se tornado mais que obsessão. Era identidade. Sem voar, eu não era ninguém. Paris começou a me notar. Le Petit Santos, chamavam. Eu era pequeno, 1,50, 50 quilos. Franzino. Sempre elegante com terno caro, colarinho alto, bengala. Parecia mais dandy parisiense que inventor maluco. Mas essa combinação, aristocrata brasileiro rico, que arriscava a vida em experimentos absurdos, era fascinante para a sociedade parisiense. Comecei a ser convidado para jantares, salões, eventos sociais. Conheci Princesa Isabel, exilada da Brasil. Conheci Santos Dumont, Ayrton Senna, celebridades da época, aviadores rivais. Todos queriam conhecer Le Fou Volant, o louco voador. Mas eu não era louco, era focado. Diferença sutil, mas importante. Em 1900, Henri Deutsch de la Meurthe, magnata do petróleo, criou o desafio. Prêmio Deutsch de la Meurthe, 100 mil francos, fortuna absurda, para quem conseguisse voar em dirigível da Parc Saint-Cloud até Torre Eiffel, contorná-la e voltar. Tudo em menos de 30 minutos. 11 quilômetros ida e volta. 30 minutos. Vento, obstáculos, dificuldade técnica enorme. Todo mundo disse que era impossível. Ninguém vai ganhar esse prêmio. Apostadores diziam. É impossível. Mas eu olhei para números, fiz cálculos e vi. Era difícil, mas não impossível. Se tivesse motor mais potente, estrutura mais eficiente, piloto suficientemente insano. Construí Santos Dumont Macy número 5, balão de 550 metros cúbicos, motor de 16 cavalos, estrutura otimizada, leme melhorado. 8 de agosto de 1901. Primeira tentativa oficial. Centenas de espectadores. Imprensa internacional. Comitê do prêmio cronometrando. Decolei. Tudo perfeito. Contornei Torre Eiffel. Momento majestoso. Voando ao redor daquele símbolo de Paris. Comecei retorno. Ainda dentro do tempo. Mas então, vento forte. Inesperado. Empurrou-me para trás. Lutei contra controles. Motor no máximo. Mas vento era mais forte. Falhei. Por minutos apenas. Mas falhei. Devastado, quase desisti. Talvez seja realmente impossível, pensei. Mas sociedade parisiense não deixou. Tente de novo, Santos, gritavam nas ruas. Você quase conseguiu. Essa reação me surpreendeu. Não esperava. Mas percebi algo. Não estava mais fazendo aquilo apenas por mim. Estava carregando esperanças de milhares. Representava sonho humano de conquistar céu. Era responsabilidade e motivação. 19 de outubro de 1901. Segunda tentativa. Agora com Santos Dumont. No 6. Melhorado. Mais potente. Dia claro. Vento moderado. Condições aceitáveis. Decolei às 14h30. Milhares nas ruas assistindo. Paris inteira parou. Voei rumo à Torre Eiffel. Rápido. Controlado. Contornei a torre. De novo aquele momento mágico. Circular o monumento de ferro voando. Retorno. Pressionei motor ao máximo. Relógio na minha mente contando segundos. Mas a 500 metros da chegada, desastre. Motor começou a falhar. Perda de potência.
Comecei a perder altitude. Árvores do parque se aproximando. Rápido demais. Ia bater. Ia morrer. No último segundo, motor voltou. Rajada de potência. Subi. Passei sobre árvores com metros de sobra. Cheguei à linha final. Olhei cronômetro do comitê. 29 minutos e 30 segundos. Tinha conseguido. Com 30 segundos de sobra. Mas tinha conseguido. A multidão explodiu. Gritos, aplausos, lágrimas. Pessoas correndo para abraçar. Jornalistas cercando. Fotógrafos disparando flashes. E eu, pequeno brasileiro de 1,50, tinha acabado de ganhar prêmio mais cobiçado da aviação europeia. Não pelo dinheiro. Nunca foi pelo dinheiro. Mas pela prova. Prova de que sonho era possível. Que homem podia controlar voo. Que física e engenharia podiam conquistar céu. Os meses seguintes foram frenesi. Fama instantânea internacional. Jornais do mundo inteiro estamparam minha foto. Santos Dumont conquista o ar. Brasileiro vence desafio impossível. Recebi convites de reis, presidentes, imperadores. Todo mundo queria conhecer o pequeno brasileiro que voava. Mas sucesso trouxe também complicações. Aviadores europeus com inveja. Foi sorte, diziam. Vento favorável. Francês teria feito melhor. Racismo também. Alguns jornais. Como o brasileiro conseguiu o que europeus não conseguiram. Subentendido, claro. Brasileiros eram inferiores. Eu não deveria ter conseguido. Mas tinha. E isso era inegável. Usei prêmio de forma que surpreendeu. Dei maior parte para pobres de Paris. Para meus mecânicos e assistentes. Guardei apenas pequena fração. Por que deu o dinheiro? Perguntaram. Você é rico, sim, mas 100 mil francos é fortuna. Por que não fiz isso por dinheiro? Respondi. Fiz por sonho. E sonho já foi realizado. Dinheiro é apenas papel. Essa atitude cimentou reputação. Não era apenas inventor genial. Era também nobre, generoso, cavalheiro. Paris me adotou. Não era mais o brasileiro. Era nosso Santos. Parisienses me abraçaram como filho da cidade. E eu, que sempre fora solitário, finalmente tinha comunidade. Tinha pertencimento. Tinha lar. Construí mais dirigíveis. No 7, 9, 10. Cada um melhor. Mais rápido. Mais controlável. Voava pela cidade regularmente. Aterrissava em Champs-Élysées para almoçar no café favorito. Sim, literalmente aterrissava dirigível na rua, amarrava em poste, entrava para comer, depois voava embora. Parisienses achavam hilário e encantador. Polícia não sabia como reagir. Não havia lei sobre estacionamento de dirigível. Me tornei celebridade bizarra. O pequeno homem que voava para fazer compras, que aterrissava em festas de amigos, que usava dirigível como carro. Mas isso era ponto. Não queria que voo fosse apenas circo. Queria que fosse transporte. Queria normalizar. Queria que todos voassem eventualmente. Um dia, eu dizia em entrevistas, todos terão dirigível pessoal. Voar será tão normal quanto andar. Alguns riam. Impossível, muito perigoso. Mas eu acreditava, porque tinha visto o impossível virar possível tantas vezes. Porém, dirigíveis tinham limitação fundamental. Eram lentos. Dependiam de gás para flutuar. Eram grandes, difíceis de manobrar. Eu queria mais. Queria máquina mais pesada que ar. Que voasse por sustentação aerodinâmica, não flutuabilidade. Que fosse rápida, ágil. Queria avião. Irmãos Wright nos Estados Unidos já tinham voado em 1903, diziam. Mas voo deles foi em local isolado, sem testemunhas imparciais, sem medições oficiais, sem prova irrefutável. Europa era cética. Americanos exageram, dizíamos. Provavelmente foi apenas planador puxado. Mas mesmo que Wright tivesse voado, eu queria fazer diferente. Fazer público. Fazer oficial. Fazer inegável. Em 1906, comecei a projetar meu avião. Diferente de Wright, que usava catapulta, meu avião decolaria por força própria. Seria autônomo. Seria real. Chamei de 14 bis. Nome estranho porque originalmente era dirigível,
Nomo 14 com aeroplano anexado. Depois removi dirigível e mantive nome. Design era peculiar. Para padrões modernos era ridículo. Parecia caixa de papelão com asas e hélice traseira. Piloto ficava em pé na frente. Hélice empurrava atrás. Mas design não importava. Função importava. E aquilo funcionaria. Eu sabia que funcionaria. Se está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Os testes começaram em julho de 1906. Campo de Bagatelle, nos arredores de Paris. Espaço aberto, plano, perfeito para experimentação. Primeiros testes foram desanimadores. 14 bis mal saía do chão. Motor insuficiente, peso mal distribuído, asas em ângulo errado. Tudo precisava de ajuste, mas eu estava acostumado com falha. Cada dirigível que construí falhou dezenas de vezes antes de funcionar. Fracasso não era fim, era processo. Ajustei motor, mais potente, 50 cavalos, leve mas forte. Ajustei asas, diedro, ângulo ascendente das pontas, para estabilidade lateral. Ajustei centro de gravidade. Peso precisava estar perfeitamente distribuído. 13 de setembro de 1906. Primeiro teste público. Imprensa presente. Comitê de Aeroclube da França cronometrando. Acelerei pelo campo. 14 bis correndo desajeitadamente sobre rodas. Mais rápido, e então, por 3 segundos, apenas 3 segundos mágicos, as rodas deixaram o chão. 3 segundos, 7 metros de distância, 1 metro de altura. Para observadores, foi patético. Isso não é voo, alguns riram. É pulo. Mas para mim foi tudo, porque aqueles 3 segundos provaram princípio. Provaram que máquina mais pesada que ar podia sustentar-se no ar por propulsão própria. Não era planador, não era catapulta, era voo real. Voltei para a oficina determinado. Se 3 segundos eram possíveis, 3 minutos seriam possíveis. Questão de refinamento. 23 de outubro de 1906. Data que mudaria a história da aviação, pelo menos na perspectiva europeia. Mesmo local, Campo de Bagatelle. Mas agora multidão enorme. Milhares de espectadores. Imprensa internacional. Comitê oficial. Câmeras. Tecnologia ainda nova para registrar. Eu estava nervoso, mais nervoso que em qualquer voo de dirigível, porque sabia, se falhasse hoje, seria ridicularizado. Se conseguisse, seria imortalizado. 14 bis estava pronto. Máximo que podia fazer com tecnologia de 1906. Resto dependia de física, sorte e Deus. Subi na estrutura. Fiquei em pé. Sim, em pé. Não havia assento, segurando controles. Vento leve, favorável. Liguei motor. Ronco forte. Hélice girando violentamente atrás de mim. Respirei fundo. Júlio Verne, pensei, lembrando o livro de infância. Isso é por você. Soltei freio. 14 bis começou a rolar. Acelerou, mais rápido. Campo passando rápido demais. E então, levantou. Não foi gradual. Foi súbito. Um momento estava no chão. Próximo momento estava no ar. 2 metros de altura. Depois 3. Depois 6. 60 metros voando. 60. 20 vezes mais que setembro. Duração, 21 segundos. Não parece muito, mas era a eternidade. Era a prova absoluta. Máquina mais pesada que ar sustentada por propulsão própria voando distância significativa. Pousei. Pouso duro. Estrutura chacoalhou, mas intacta. Desliguei motor. Silêncio por segundo. Depois, explosão. Multidão gritando. Aplausos trovejantes. Pessoas correndo em minha direção. Jornalistas cercando. Santos Dumont voou. O homem voou. O brasileiro voou. Comitê oficial se reuniu. Mediram distância. Checaram tempo. Confirmaram tudo. Presidente do Aeroclube me abraçou. Alberto, você acabou de fazer história. Acabou de provar que voo motorizado é possível. E eu chorei. Não lágrimas dramáticas. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Porque sonho de 33 anos, desde menino olhando o céu em Minas Gerais, finalmente,
Finalmente, tinha se realizado. Homem podia voar. E eu tinha provado. Mas então veio controvérsia. Controvérsia que perdura até hoje. Irmãos Wright, nos Estados Unidos, alegaram que tinham voado primeiro. 17 de dezembro de 1903. 3 anos antes de mim. E tecnicamente, eles estavam certos. Flyer aéreo deles voou em Kill Devil Hills. Mas, e é grande mas, havia problemas. Primeiro, usaram catapulta. Trilho inclinado com peso para acelerar. Não foi decolagem autônoma. Segundo, não havia testemunhas imparciais. Apenas amigos e familiares. Nenhum comitê oficial. Terceiro, não havia fotos claras. Evidência era escassa. Quarto, não repetiram voo publicamente até 1908, 2 anos após meu voo. Europeus naturalmente não acreditavam em Wright. Propaganda americana, dizíamos. Se voaram, por que não mostram ao mundo? E havia elemento de orgulho nacional. Franceses não queriam admitir que americanos conquistaram céu primeiro. Eu, brasileiro radicado em Paris, era europeu honorário. Minha vitória era a vitória da Europa. Mas hoje, com distância histórica, verdade é mais complexa. Wright voou primeiro, sim, mas voo deles foi privado, assistido, metodicamente documentado em privado, como experimento científico. Meu voo foi público, oficial, verificado, fotografado, inegável, como demonstração pública. Quem inventou o avião? Ambos, de formas diferentes, para propósitos diferentes. Wright inventou tecnicamente. Eu popularizei. Tornei público. Fiz o mundo acreditar. Mas na época, essa nuance não existia. Era guerra. Brasil, França, versus Estados Unidos. Meu povo, versus povo deles. E eu, ingenuamente, entrei nessa guerra. Defendia minha primazia com unhas e dentes. Chamava Wright de fraudes. Dizia que voaram apenas porque vento forte os levantou. Era orgulho. Era insegurança. Era necessidade de ser primeiro reconhecido. Hoje me arrependo dessa rivalidade, porque no fim, ambos contribuímos. Ambos éramos visionários. Ambos merecíamos crédito. Mas na época, cego por ego, não via isso. Após 23 de outubro, continuei melhorando. 12 de novembro de 1906, voei 220 metros. Recorde mundial oficialmente reconhecido. Mas 14 bis era primitivo, pesado, difícil de controlar. Não era futuro da aviação, então desenhei algo novo, algo revolucionário, algo que mudaria tudo. Demoiselle, donzela em francês, pequeno avião. Apenas 110 quilos, incluindo piloto. Estrutura de bambu e seda. Motor de 30 cavalos. Simples, elegante, eficiente. Foi primeiro avião realmente prático. Primeiro que pessoa comum poderia pilotar. Não exigia equipe de mecânicos. Não custava fortuna. Era democrático. E aqui fiz algo que amigos disseram ser loucura. Não pateteei. Publiquei desenhos completos em revistas. Qualquer um podia construir. Alberto, você é louco. Meus advogados gritaram. Poderia ganhar milhões com patentes. Não quero milhões, respondi. Quero que todos voem. Quero democratizar céu. E era verdade, porque desde o início não voava por dinheiro ou fama. Voava por sonho. E sonho realizado deve ser compartilhado, não monopolizado. Centenas de Demoiselle foram construídos ao redor do mundo, baseados nos meus desenhos públicos, sem me pagar centavo. E eu celebrava cada um, porque cada avião no céu era prova que sonho tinha se espalhado, que humanidade estava conquistando seu destino aéreo. Entre 1906 e 1910, fui celebridade máxima, recebido por reis, condecorado por governos, adulado por multidões. Voltei ao Brasil em 1910 para visita triunfal. Desembarquei no Rio de Janeiro como herói conquistador. Multidões nas ruas. Presidente da República me recebeu pessoalmente. Foi apoteose. Você honrou o Brasil, presidente disse. Mostrou ao mundo que brasileiros são capazes de grandeza. Mas visita foi amarga também, porque vi pobreza, vi desigualdade. Vi que enquanto eu voava em Paris,
Maioria dos brasileiros mal tinha comida. E me senti culpado. Culpado por privilégio. Por ter nascido rico enquanto milhões nasceram na miséria. Por gastar fortuna em aviões enquanto crianças morriam de fome. Tentei ajudar. Doei dinheiro. Financiei escolas. Mas era gota no oceano. E sabia disso. Voltei para Paris com melancolia. Sucesso parecia vazio quando confrontado com o sofrimento do meu povo. Mas algo mais sombrio estava surgindo no horizonte. Algo que destruiria tudo que construí. Guerra. Tensões na Europa cresciam. Alemanha versus França. Impérios rivais. Alianças complexas. Pólvora esperando centelha. E aviões, meus lindos aviões, começaram a ser vistos não como transporte ou diversão, mas como armas. Militares viram potencial. Imagine, generais diziam, poder voar sobre inimigo e jogar bombas. Ou observar movimentos de tropas do céu. Eu ouvia essas conversas e sentia náusea. Não. Eu protestava. Aviões são para unir humanidade, não destruir. Mas Santos, oficial francês, me disse uma vez, toda tecnologia é usada militarmente. Pólvora foi inventada para fogos de artifício e virou canhão. Vapor foi para locomotivas e virou navios de guerra. Avião será igual. Não. Insisti. Não permitirei. Mas como eu poderia impedir? Tinha publicado desenhos gratuitamente. Qualquer governo podia construir aviões. Eu não tinha controle. E pior, alguns dos pilotos que treinei, alguns dos mecânicos que empreguei, estavam agora trabalhando para militares, desenvolvendo aviões de guerra. Senti-me traído. Mas mais que isso, senti-me responsável, porque eu tinha dado asas à humanidade. E a humanidade estava usando asas para matar. Em 1924, a Primeira Guerra Mundial explodiu. Agosto de 1914. Século de paz europeia relativa destruído em semanas. E aviões, meus filhos mecânicos, foram para a guerra, inicialmente para reconhecimento. Pilotos voando sobre trincheiras, observando inimigos. Não combate direto. Mas rapidamente escalou. Pilotos começaram a levar pistolas, atirar em aviões inimigos. Depois metralhadoras foram montadas em aviões. Depois, bombas. Eu assisti com horror crescente. Li jornais descrevendo batalhas aéreas, aviões se destruindo no céu, pilotos morrendo em chamas. E pior, bombardeios. Aviões jogando explosivos em cidades, matando civis, mulheres, crianças, tudo com tecnologia que eu tinha criado. Eu tinha tornado possível. Não conseguia dormir. Pesadelos constantes. Via pilotos queimando. Ouvia gritos de crianças sob bombas. Acordava suando, gritando. Depressão me consumiu. Parei de sair. Parei de socializar. Vivia sozinho em apartamento em Paris, lendo obsessivamente sobre guerra, contabilizando mortes. Amigos tentaram ajudar. Alberto, você não é responsável. Você inventou para bem. Outros perverteram. Mas eu não aceitava. Se eu não tivesse inventado, eles não poderiam perverter. É culpa minha. Só minha. Guerra acabou em 1918. Milhões mortos. Europa destruída. E aviões tinham sido parte crucial. A Alemanha foi proibida de ter força aérea. Aviões alemães foram destruídos. E eu senti alívio perverso. Menos aviões significava menos morte. Como tinha chegado àquele ponto? De celebrar cada avião construído para desejar que todos fossem destruídos? Anos 20 foram de declínio, fisicamente e mentalmente. Desenvolvi esclerose múltipla, doença degenerativa. Começou com tremores leves, depois perda de coordenação, depois dificuldade para andar. O homem que conquistou o céu agora mal conseguia andar na terra. Ironia não passou despercebida. Tentei continuar trabalhando, projetar novos aviões, mas mãos tremiam demais. Não conseguia desenhar linhas retas. Depressão piorou. Dias sem sair da cama. Semanas sem ver ninguém. Ocasionalmente tentava suicídio. Pequenas tentativas, nunca completadas. Mas pensamento estava sempre lá.
Seria melhor se eu nunca tivesse existido. Pensava constantemente. Mundo seria mais seguro sem meus inventos. Família tentou intervir. Sobrinha Sofia veio de Brasil para cuidar. Tio Alberto, você precisa de ajuda. Precisa de médico. Aceitei meio coração. Vi psiquiatras. Tomei medicamentos. Mas nada ajudava realmente. Porque problema não era químico. Era existencial. Como viver sabendo que criação mais importante causou morte de milhares? Em 1932 voltei ao Brasil. Não por escolha. Família me trouxe. Acharam que clima brasileiro, proximidade de família, distância da Europa guerreira ajudariam. Fiquei em Guarujá, São Paulo. Hotel La Plage. Quarto simples. Vista para mar. Mas mesmo no Brasil, não encontrei paz. Porque Brasil estava em guerra civil. Revolução constitucionalista. São Paulo contra governo federal. Brasileiros matando brasileiros. E, horror dos horrores, aviões eram usados. Aviões bombardeando cidades paulistas. Aviões do governo federal atacando meu estado natal. Eu vi, do hotel, ouvi rugido de motores. Vi aviões passando. Soube que estavam indo bombardear brasileiros, usando meus aviões para matar brasileiros. Foi o último golpe. Último peso que quebrou o camelo. 23 de julho de 1932. Acordei determinado. Não queria mais carregar peso. Não queria mais viver com culpa. Escrevi cartas curtas. Para a família, para amigos. Não explicando muito. Apenas despedindo. Peguei gravata vermelha da camisa. Forte. Resistente. Amarrei ao gancho do banheiro. Testei. Aguentaria. Coloquei ao redor do pescoço. Pensei em pai. Em promessa de conquistar céu. Tinha cumprido. Mas a que custo? Pensei em todos os pilotos mortos em guerras, em civis bombardeados, em mundo que meus inventos ajudaram a destruir. Me perdoe, sussurrei. Para quem? Deus? Humanidade? Não sei. E me deixei cair. Morte foi rápida. Asfixia leva minutos apenas. Consciência vai em segundos. Últimos pensamentos foram de céu. Céu azul de Minas Gerais. Menino olhando para cima, sonhando. Aquele menino nunca imaginou que sonho se tornaria pesadelo. Nunca imaginou que dar asas à humanidade significaria dar à humanidade mais formas de se autodestruir. Mas talvez devesse ter imaginado. Porque a história humana é consistente. Cada tecnologia é armada. Cada invenção é pervertida. E inventores carregam culpa. Oppenheimer com bomba atômica. Nobel com dinamite. Kalashnikov com AK-47. E Santos Dumont com avião. Talvez seja injusto. Talvez não sejamos responsáveis por como outros usam criações. Mas quando você morre sabendo que criação matou milhares, justiça não importa. Culpa é real, merecida ou não. Meu corpo foi encontrado por sobrinha. Ela gritou, chorou, tentou me reanimar, mas era tarde. Velório foi em São Paulo. Multidões, luto nacional. Presidente declarou 3 dias de tristeza oficial. Brasil perdeu seu maior inventor, disseram. Homem que conquistou os céus. Mas ninguém disse verdade. Que homem que conquistou os céus morreu acreditando ter cometido o maior erro da história. Que inventor brilhante morreu quebrado, culpado, destruído por própria genialidade. Enterraram-me em São Paulo, cemitério São João Batista, túmulo simples, e lá fico, esperando que história me julgue. Herói, vilão, visionário, tolo. Não sei, ainda não sei. Existe algo peculiar em morrer acreditando ter falhado, em ser enterrado como monstro, pelo menos aos próprios olhos, apenas para descobrir que mundo o vê como herói. Morri em 1932, acreditando ser responsável por horror, por mortes, por perversão do sonho. Morri acreditando que seria lembrado como aquele que armou humanidade para a autodestruição. Mas não foi assim que aconteceu. Brasil me enterrou como herói nacional, maior inventor brasileiro, homem que conquistou os céus, pioneiro da aviação, orgulho da nação. Nenhuma menção à culpa que me matou, nenhum reconhecimento do peso que carreguei.
apenas celebração. E isso me confunde até hoje. De onde estou, seja céu, seja nada, seja apenas memória coletiva, observo e questiono. Estava errado em me culpar? Ou estão errados em não me culpar? Deixe-me explicar a complexidade do meu legado. Porque não é simples. Nunca é simples. Por um lado, dei à humanidade asas. Realizei sonho milenar. De Ícaro a Leonardo, humanidade sempre quis voar. E eu, menino franzino de Minas Gerais, tornei possível. A aviação moderna existe por causa de pioneiros como eu e Wright. Milhões voam diariamente agora. Famílias se reencontram através de continentes. Negócios conectam-se globalmente. Medicina chega a lugares remotos. Aviação salvou incontáveis vidas através de transporte médico, evacuações de desastres, entrega de ajuda humanitária. Isso é mérito meu? Parcialmente. Sou parte da cadeia de inovação que tornou possível. Por outro lado, a aviação militar matou milhões. Primeira Guerra Mundial, 9.000 mortos em combate aéreo. Segunda Guerra Mundial, centenas de milhares. Bombardeio de Dresden, Londres, Tóquio, Hiroshima e Nagasaki. Embora a bomba atômica fosse o horror, foi avião que a entregou. Guerras modernas são impossíveis sem aviação. Bombardeios estratégicos, superioridade aérea, drones assassinos. Isso é culpa minha? Parcialmente. Sou parte da cadeia de inovação que tornou possível. Então qual pesa mais? Bem que causei ou mal que facilitei? Não sei. Morri sem saber. Continuo sem saber. O Brasil me transformou em santo. Mas tipo de santo peculiar. Santo do progresso, santo da tecnologia, santo da genialidade brasileira. Aeroporto de Santos Dumont, no Rio, leva meu nome. Ruas em centenas de cidades, escolas, bibliotecas, praças. Minha casa de infância é museu. Minha imagem em selos, moedas, cédulas. 19 de outubro, dia do meu voo recorde em 1901, foi declarado Dia do Aviador no Brasil. E a narrativa oficial é clara. Santos Dumont inventou o avião. Não Wright. Dumont, brasileiro. Nosso. É orgulho nacional. É necessidade de ter herói brasileiro em invenção que mudou o mundo. É complexo de vira-lata sendo combatido através da minha figura. Entendo. E até aprecio. Afinal, quem não quer ser celebrado por sua pátria? Mas também é falso. Porque Wright voou primeiro. Isso é fato histórico. Posso argumentar que meu voo foi mais público, mais oficial, mais controlável. Mas primeiro, não. Eles foram. Então Brasil celebra mentira? Não exatamente. Celebra a versão da verdade. Versão que serve propósito nacional, que dá orgulho, que diz: brasileiros podem ser melhores do mundo. É nobre, é pragmático, é desonesto? Depende da perspectiva. A controvérsia Wright versus Dumont nunca acabou. Até hoje, quase 100 anos após minha morte, debate continua. Americanos dizem: Wright inventou o avião, voou em 1903, 3 anos antes de Dumont. Caso encerrado. Brasileiros dizem: Wright usou catapulta. Não foi voo autônomo. Dumont decolou por força própria. Dumont inventou o avião de verdade. Franceses, meus franceses adotivos, dizem: Dumont fez público. Wright escondeu. Sem testemunhas públicas, sem reconhecimento oficial, não conta. Quem está certo? Todos. E ninguém. Porque inventar avião não é evento único, é processo, é série de inovações acumulativas. Otto Lilienthal inventou o planador controlável. Sem ele, nem Wright, nem eu, teríamos progredido. Clement Ader fez voo motorizado em 1890, mas sem controle, sem testemunhas confiáveis, não reconhecido. Wright fez voo motorizado controlado primeiro, mas privado, assistido por catapulta, não repetido publicamente por anos. Eu fiz voo motorizado controlado público primeiro, mas 3 anos depois de Wright, então, não absolutamente primeiro. Então quem inventou? Todos contribuímos. Aviação não tem pai único, tem muitos. Mas humanos não gostam de complexidade, gostam de narrativas simples. X inventou Y. Limpo, claro, falso,
mas satisfatório, sobre a minha morte, porque ela também é controversa. Suicídio é fato. Método: enforcamento, é fato. Data: 23 de julho de 1932, é fato. Mas motivação? Aí divergem. Versão oficial no Brasil durante décadas foi que morri de causas naturais, ou complicações de esclerose múltipla. Suicídio era tabu. Não se falava. Quando finalmente admitiram suicídio, surgiram teorias. Teoria 1. Depressão por doença. Esclerose múltipla me incapacitava. Não aguentei viver como inválido. Suicídio foi escapatória de sofrimento físico. Teoria 2. Culpa por guerra. Vi aviões bombardeando na Revolução Constitucionalista. Foi gota final. Culpa me matou. Teoria 3. Solidão e melancolia. Era velho, sozinho, sem família próxima. Vida tinha perdido significado. Qual é verdadeira? Provavelmente todas. Humanos não se matam por motivo único. É acumulação. É peso de múltiplas dores. Mas eu sei, porque estava lá, porque fui eu, que culpa era central. Não única, mas central. Via aviões na Guerra Civil Brasileira e pensava: eu fiz isso possível. Brasileiros matando brasileiros com minha invenção. Era insuportável. Então peguei gravata e terminei. Mas o legado não terminou comigo. Continuou, evoluiu, mudou. Aviação pós-Segunda Guerra se tornou principalmente civil. Aviões comerciais, turismo, negócios. Boeing 747, Concorde, Airbus A380. Milhões voam anualmente. Aviação é indústria de trilhões de dólares. Conecta mundo, torna planeta menor. E cada voo, cada decolagem, cada pouso, carrega fragmento do meu sonho. Fragmento da promessa de que humanidade pode transcender limitações terrestres. Isso me redime? Compensa uso militar? Não sei. Como medir? Como pesar milhões de vidas conectadas por aviação civil contra milhões mortos por aviação militar? É cálculo impossível. E talvez seja precisamente esse cálculo impossível que me levou à morte. Porque tentei fazer cálculo, tentei pesar, e não encontrei equilíbrio. Demoiselle, meu último avião, o prático, o democrático, teve destino que ilustra perfeitamente a ambiguidade do legado. Publiquei desenhos gratuitamente. Centenas foram construídos. Pessoas comuns voando. Democratização do céu como sonhei. Mas também, militares copiaram design. Fizeram versões militares. Usaram em guerra. Então minha generosidade, recusar patentear, facilitou tanto democratização quanto militarização. Era ingenuidade? Ou era crença que bem superaria mal? Acredito que era a segunda. Eu realmente acreditava que se tornasse voo acessível a todos, humanidade usaria para bem, para conexão, para exploração pacífica. Estava errado. Humanidade usa tudo, tudo, como arma eventualmente. Fogo aquece e cozinha, mas também queima cidades. Pólvora faz fogos de artifício, mas também faz balas. Energia nuclear pode alimentar civilização, mas também pode destruí-la. E aviação conecta famílias, mas também entrega bombas. É padrão, padrão humano. E talvez eu devesse ter reconhecido isso antes de publicar desenhos gratuitamente. Antes de democratizar tecnologia que sabia ser potencialmente perigosa. Quero falar sobre algo que raramente mencionam. Minha solidão. Nunca casei. Nunca tive filhos. Vivi sozinho maior parte da vida adulta. Por quê? Não porque era assexual ou desinteressado, mas porque era obcecado. Aviação consumia tudo. Houve mulheres. Aida de Acosta, cubana que pilotou meu dirigível número 9. Primeira mulher a pilotar a aeronave motorizada. Tivemos conexão, mas eu nunca avancei. Aviação era prioridade. Houve rumores também que era homossexual, que tinha relacionamentos com assistentes masculinos. Possível, não confirmado. E honestamente, não importa. Seja qual fosse a orientação, escolhi solidão, porque relacionamentos exigem tempo, atenção, compromisso.
E eu tinha apenas um compromisso: conquistar céu. Paguei preço. Morri sozinho em quarto de hotel, sem companheiro, sem filhos chorando perda, apenas sobrinha que me encontrou. É triste, mas foi escolha, escolha consciente, e não me arrependo dela. Pelo menos não me arrependia enquanto voava. Arrependimento veio depois, quando doença e depressão me deixaram sozinho sem consolação de companhia. O Brasil moderno tem relação complexa comigo. Por um lado, herói absoluto, inventor genial, motivo de orgulho. Por outro, não sabem o que fazer com suicídio, com depressão, com culpa que expressou, porque heróis nacionais devem ser fortes, inquebráveis, símbolos de triunfo. E eu quebrei. Literalmente quebrei. Escolhi morte. Isso é fraqueza? Ou é humanidade? Penso que é segundo. Porque viver carregando o peso de milhares de mortes requer força sobre-humana. E eu era apenas humano. Quebrar sob tal peso não é fraqueza. É limite humano natural sendo alcançado. Mas Brasil não quer herói humano. Quer herói mítico. Então minimizam suicídio. Focam em triunfos. Esquecem dor. É injusto para mim? Talvez. Mas também é pragmático. Porque mito inspira mais que realidade complicada. Esse mito de Santos Dumont, inventor genial que conquistou o céu, inspira milhões de jovens brasileiros a estudar engenharia, ciência, aviação. Então, talvez seja bom que esqueçam o homem quebrado que morreu enforcado. Sobre responsabilidade de inventores, porque é questão central da minha história. Somos responsáveis por como outros usam nossas invenções? Alfred Nobel inventou dinamite, facilitou construção, túneis, minas, rodovias, mas também facilitou guerra. Culpado? Oppenheimer liderou o projeto Manhattan. Bomba atômica terminou Segunda Guerra, mas matou 200 mil pessoas. Culpado? Kalashnikov inventou AK-47, rifle confiável, barato, mas matou milhões em conflitos mundiais. Culpado? E eu? Inventei avião, conectou o mundo, mas também bombardeou cidades. Culpado? Resposta legal: não. Inventor não controla uso. Responsabilidade é de quem usa, não quem cria. Resposta moral: depende. Se inventor previu uso nocivo e criou mesmo assim, talvez culpado. Se inventor não previu, talvez inocente. Resposta emocional: minha resposta: sim. Culpado. Sempre culpado, porque criamos porta. E quando porta é aberta para mal, mesmo que não tenhamos intenção, carregamos parte da culpa. É justo? Não. É realidade? Para mim foi. Se pudesse voltar, se pudesse refazer escolhas, o que mudaria? Não inventaria avião? Não, porque a aviação civil salvou e conectou muitos. Patentearia em vez de publicar gratuitamente? Talvez. Controle poderia ter limitado proliferação militar, mas também teria limitado acesso. Seria trade-off. Falaria mais alto contra uso militar? Sim, definitivamente. Deveria ter usado fama para protestar, para alertar, para tentar guiar a humanidade para uso pacífico. Não me mataria? Difícil dizer, porque no momento, morte parecia a única escapatória de dor. Mas com distância, talvez pudesse ter vivido, encontrado paz diferente, aceitado que não controlava tudo. Mas passado não muda, apenas informa presente e futuro. Vocês sabem o que é mais estranho sobre estar morto há mais de 90 anos? É perceber que o mundo não parou, que a aviação não parou, que o céu que conquistei continua sendo conquistado, todos os dias, por milhares de aviões. E cada vez que um avião decola, leva um pedaço do crédito e um pedaço da culpa, porque esse é o meu legado. Dividido, complexo, impossível de julgar simplesmente como bom ou mal. Deixe-me contar o que aconteceu após a minha morte, porque a história não terminou quando a gravata apertou o meu pescoço. O Brasil ficou chocado, o país inteiro entrou em luto. Não era apenas a morte de um inventor famoso, era a morte de um símbolo nacional.
A morte da prova de que o brasileiro podia ser o melhor do mundo. Os jornais estamparam manchetes dramáticas. Santos Dumont se suicida. O pai da aviação morre em tragédia. Gênio brasileiro encontra morte solitária. Mas o que os jornais não disseram, o que ninguém quis admitir, foi o porquê. A culpa, o peso, a dor de ver a criação transformada em destruição. Porque admitir isso seria admitir que o progresso tem preço, que a inovação traz consequências, que a genialidade pode destruir o gênio. E o Brasil não queria essa narrativa. Queria o herói puro, o inventor triunfante, não o homem quebrado que morreu acreditando ter falhado. Então reescreveram a minha história. Aos poucos, década após década, transformaram o suicídio em complicações de saúde, a depressão em cansaço natural, a culpa em nada. Simplesmente apagaram a culpa e criaram o mito. Santos Dumont, o herói imaculado, o gênio brasileiro, o conquistador dos céus. É mentira? Não exatamente. É simplificação. É escolha de enfatizar triunfos e minimizar tragédias. É o que todas as nações fazem com os seus heróis. A Segunda Guerra Mundial veio, 1939-1945. E a aviação, a minha aviação, foi protagonista. Batalha da Inglaterra, aviões alemães bombardeando Londres, aviões britânicos defendendo, dogfights épicos nos céus, milhares de pilotos mortos, bombardeio estratégico, aviões aliados destruindo as cidades alemãs, Dresden incinerada, 100.000 mortos em uma noite, bombardeio do Japão, Tóquio queimada, e finalmente, Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas entregues por aviões, 200.000 pessoas vaporizadas. Cada uma dessas mortes carrega o meu nome? Não diretamente, mas indiretamente. Sim, porque sem a aviação, nada disso teria sido possível. E eu não estava mais vivo para sentir o peso. Morri em 1932, antes do pior. Mas se estivesse vivo, teria me matado de novo. Ou teria enlouquecido completamente. Porque como viver sabendo que a sua invenção matou milhões, mas também salvou milhões? E aqui está a contradição impossível. Aviões de transporte médico, levando órgãos para transplante, salvando vidas que morreriam sem intervenção rápida. Aviões de ajuda humanitária, levando comida para regiões de fome, água para áreas de desastre, remédios para epidemias, aviões de resgate, salvando náufragos, evacuando feridos, chegando onde nenhum outro transporte chega, e aviação comercial. Bilhões de pessoas voando anualmente, famílias reunidas, negócios conectados, culturas misturadas, o mundo encolhido, tornado menor, mais unido. Isso não teria existido sem pioneiros como eu, sem a minha obsessão, sem o meu sacrifício. Então o que pesa mais? O bem ou o mal? Morri acreditando que o mal pesava mais. Mas com a distância de décadas, vendo o panorama completo, não tenho certeza. Talvez sejam iguais. Talvez o bem tenha superado o mal. Talvez o mal tenha superado o bem. Ou talvez, e essa é a resposta mais honesta, seja impossível medir, impossível quantificar, impossível julgar. O Brasil moderno me trata como santo secular. O aeroporto do Rio de Janeiro leva o meu nome. Aeroporto Santos Dumont. Milhares de pessoas passam por ali todos os dias. Quantas param para pensar no homem por trás do nome? Poucas. A minha cidade natal foi renomeada. João Gomes virou Santos Dumont. A cidade inteira é memorial vivo. Museus, estátuas, placas. Tudo celebrando o filho ilustre. 19 de outubro é o Dia do Aviador no Brasil. Feriado nacional. Escolas ensinam sobre mim. Crianças aprendem que o brasileiro inventou o avião. Que conquistamos o céu antes dos americanos. É propaganda nacionalista? Sim. É factualmente questionável? Também sim. Mas é necessário? Para o orgulho brasileiro, talvez. Porque o Brasil tem poucos momentos de glória internacional incontestável. Futebol, sim. Música, sim. Mas ciência, tecnologia, inovação, somos vistos como atrasados, como copiadores.
como eternamente em desenvolvimento. Então eu sou importante, não apenas como inventor, mas como símbolo, como prova de que o brasileiro pode inovar, pode liderar, pode conquistar. É fardo pesado para um morto carregar, mas carrego, porque não tenho escolha. A controvérsia Wright versus Dumont continua, e continuará para sempre, provavelmente. Nos Estados Unidos, Wright é o inventor indiscutível. Ensinam nas escolas, estátuas, monumentos, museus. First in flight, primeiro em voo, é slogan da Carolina do Norte. No Brasil, eu sou o inventor indiscutível. Mesma certeza, mesmas estátuas, mesmos monumentos. Duas nações, duas narrativas, ambas convencidas da própria verdade. Quem está certo? Ambos, e nenhum. Porque a verdade é que a invenção é processo, não é momento único, é acumulação de descobertas, tentativas, fracassos, sucessos. Leonardo da Vinci desenhou máquinas voadoras no século XV. Não voou, mas imaginou. Os irmãos Montgolfier voaram em balão em 1783. Não controlado, mas voaram. Otto Lilienthal fez mais de 2.000 voos em planador nos anos 1890. Morreu tentando, mas avançou a ciência. Wright voou motorizado em 1903. Com assistência, mas voou. Eu voei motorizado e autônomo em 1906. Público, mas 3 anos depois. Então quem inventou? Todos. Cada um adicionou peça. Cada um avançou. O conhecimento. Mas humanos querem simplicidade. Querem o nome único. O herói singular. Então escolhem. Wright ou Dumont. América ou Brasil. E brigam. E continuarão brigando. Enquanto houver nacionalismo, haverá essa briga. Mas do meu ponto de vista, de onde estou agora, é briga inútil. Porque o importante não é quem voou primeiro. É que o homem voou. É que conquistamos o céu. É que o impossível virou possível. O resto é ego. Nacionalismo. Pequenez humana. Sobre a minha doença. A esclerose múltipla que me deixou trêmulo, fraco, incapacitado. Era punição? Ironia cósmica? O homem que conquistou o céu preso ao chão pela doença? Pensei muito nisso nos últimos anos de vida. E cheguei a conclusões sombrias. Talvez fosse punição por rubris, por arrogância de desafiar os limites naturais, por dar à humanidade poder que não estava pronta para ter, ou talvez fosse apenas biologia, doença aleatória, sem significado cósmico, apenas azar. Prefiro a segunda explicação, porque a primeira implica o universo moral que pune inovadores, e se for verdade, então todo progresso é pecado. Mas nos dias escuros, e havia muitos dias escuros, acreditava na primeira. Achava que estava sendo punido, que Deus ou destino ou universo estava me dizendo: você foi longe demais, conquistou o que não deveria, e agora paga o preço. Essa crença me destruiu tanto quanto a doença física. Se pudesse falar com o menino de Cabangu, aquele Alberto de 7 anos, olhando para o céu, sonhando com voo, o que eu diria? Alberto, você vai conseguir. Vai voar. Vai realizar o sonho que parece impossível. Vai ser famoso, celebrado, lembrado por gerações. Mas vai custar. Vai custar a sua paz. Vai custar a sua sanidade. Vai custar, no final, a sua vida. Porque voo não é apenas mecânica, é responsabilidade. E quando você der asas à humanidade, terá que aceitar que a humanidade usará essas asas para o bem e para o mal, para conectar, e para destruir, para salvar, e para matar. E você, sensível como é, carregará o peso das duas coisas. Então a pergunta é: vale a pena? Realizar o sonho impossível sabendo que ele se tornará pesadelo? Não sei. Mesmo agora, décadas após a morte, não sei. Mas vou te dizer uma coisa. Se você desistir do sonho, não será mais você. Porque o sonho de voar não é algo que você tem. É algo que você é. Então vá. Sonhe, invente, voe. E quando o peso vier, e ele virá, lembre-se, você não é responsável por toda a humanidade.
Você é apenas um homem que sonhou e realizou. O que os outros fazem com o seu sonho não é totalmente culpa sua. Tente acreditar nisso. Eu tentei, não consegui, mas talvez você consiga. A aviação moderna seria irreconhecível para mim. Jatos supersônicos, aviões que carregam 500 pessoas, viagens espaciais, sim, espaço, além do céu que conquistei. Elon Musk e a SpaceX, Jeff Bezos e a Blue Origin, foguetes reutilizáveis, planos de colonizar Marte, é continuação do meu sonho? Ou é algo completamente diferente? Acho que é as duas coisas. A essência é a mesma. Conquistar o que parece impossível, desafiar a gravidade, ir além dos limites. Mas a escala é diferente. Eu queria que o homem voasse na Terra. Eles querem que o homem viva em outros planetas. Será que terão o mesmo destino que eu? Realizarão o sonho apenas para vê-lo pervertido? Verão a colonização espacial se tornar militarização espacial? Morrerão carregando culpa? Talvez. Provavelmente. Porque é padrão. É o que acontece com visionários. Ou talvez, e é isso que espero, aprendam com a minha história. Aprendam a antecipar os usos negativos, a construir salvaguardas, a guiar a humanidade para o uso ético. Porque eu não fiz isso. Eu apenas inventei. E ingenuamente achei que o bem prevaleceria automaticamente. Estava errado. O bem precisa ser defendido. Ativamente. Constantemente. Espero que os visionários modernos entendam isso melhor do que eu entendi. No final, o que resta de Alberto Santos Dumont? Alguns dirigíveis em museus, fotografias granuladas em preto e branco, o 14 bis reconstruído, documentários ocasionais, livros que poucos leem, e um nome, o nome em aeroportos, ruas, escolas, o nome que crianças brasileiras aprendem, o nome associado com voo, inovação, genialidade é imortalidade? De certo tipo, sim. Não imortalidade física. Meu corpo apodreceu há décadas, mas imortalidade do legado, da influência, do símbolo. Mas é imortalidade que eu queria? Não sei, porque a imortalidade que tenho está ligada ao conflito. Wright versus Dumont. Nacionalismo, controvérsia. Preferiria ser esquecido em paz do que lembrado em conflito. Mas não tenho essa escolha. Os mortos não escolhem como são lembrados. Os vivos escolhem. E os vivos escolheram me transformar em bandeira, em símbolo nacional, em peça de propaganda. É desrespeitoso, é pragmático, é inevitável. As três coisas, provavelmente. Existe um monumento em Petrópolis, Rio de Janeiro. A Encantada, a minha última casa no Brasil. Pequena, peculiar, cheia de invenções estranhas, chuveiro aquecido, escadas alternadas para economizar espaço, todos os tipos de engenhocas. Virou museu. Turistas visitam, olham para os meus pertences, tentam entender o homem, mas não conseguem, porque olham apenas para os triunfos, para as invenções, para a genialidade. Não veem o homem solitário, o homem depressivo, o homem quebrado pela culpa, porque essas partes foram apagadas, arquivadas, esquecidas. O museu mostra Santos Dumont, o gênio. Não mostra Alberto, o homem. E isso é tragédia menor, porque todos merecem ser vistos completamente, com triunfos e falhas, com genialidade e fragilidade. Mas heróis nacionais não têm essa permissão. Precisam ser perfeitos, inquebráveis, míticos. Então mostram apenas metade. E a outra metade, a metade humana, se perde. Meu último pensamento antes de morrer foi de um pássaro, não de avião, não de dirigível, de um pássaro comum, pardal talvez, voando livre pelo céu. E pensei, ele voa sem culpa, sem peso, sem responsabilidade pelo que faz com as asas. Invejei aquele pássaro, com a última fagulha de consciência que tinha. Invejei, porque eu voei também, mas nunca sem peso, nunca sem responsabilidade. Cada voo carregava o peso do que significava, do que abria, do que possibilitava, e no final, o peso ficou grande demais,
maior do que eu podia carregar, maior do que qualquer humano deveria carregar. Então soltei, deixei cair, e morri. Mas se há céu, e não sei se há, então estou lá agora, e finalmente, vou sem peso, sem gravidade, sem culpa, sem responsabilidade, apenas vou, puro, simples, livre. E às vezes, nos dias em que o sol ilumina o céu do Brasil de forma especial, olho para baixo. Vejo as crianças olhando para cima, sonhando, como eu sonhava, e sussurro: sonhem, inventem, realizem, mas lembrem-se, com grande poder vem grande responsabilidade, e com grande inovação vem grande peso. Sejam mais sábios do que eu fui, antecipem as consequências, construam salvaguardas, guiem a humanidade para o bem, porque inventar é fácil, viver com as consequências é que é difícil, e eu aprendi isso tarde demais. Meu nome é Alberto Santos Dumont, nasci em 1873, morri em 1932, vivi 59 anos, dei asas à humanidade, e a humanidade usou para voar alto, e para cair baixo. Morri acreditando ter falhado, mas talvez não tenha falhado. Talvez tenha apenas sido humano demais para o papel de Deus que tentei desempenhar. Porque conquistar o céu não me fez divino, apenas me fez responsável. E a responsabilidade me destruiu. Mas o céu permanece, os aviões permanecem, o sonho permanece. E talvez isso seja suficiente. Talvez o legado não seja sobre o inventor, seja sobre a invenção, não sobre o sonhador, mas sobre o sonho. E o sonho de voar. Esse é eterno, como as nuvens, como o vento, como o céu infinitamente azul que olhava quando criança, eterno. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente o que achou e compartilhe com quem também ama a história. Até o próximo vídeo.